Olá, Denise, boa noite. Olá, doutora Eliane. É um prazer estar aqui com você para a gente poder fazer essa live, a gente poder ter essa conversa sobre política, participação das mulheres. Imagina, o prazer é todo meu. Doutora Denise, que é minha colega, né, também é advogada e professora, né, do direito na escola, que é um tema que eu gosto muito, acho muito interessante também. Espero termos uma oportunidade de falar sobre esse tema, que é interessante. Palestrante e pré-candidata a vereadora de Belo Horizonte. E hoje vamos esperar, né, as pessoas entrarem, doutora Denise. Deixa eu ver Show. aqui. Eu encaminhei um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, só o link da minha página no Face. Vamos esperar um pouquinho aqui. Vou compartilhar aqui também na minha página de uma vez. Eu sei que hoje tem bastante lives, ultimamente tem bastante lives, né? Então coincide muito assim de ter várias lives com temas importantes no mesmo dia. Isso. Já chegou aqui a Taluana Moreira. Boa noite, Isso Taluana. Já vi mesmo. que está aqui. Boa noite, Taluana. A Taluana sempre me acompanha nas lives, é uma querida, está sempre presente nas lives. Obrigada, Taluana, pela sua participação, pelos seus comentários, pelos seus questionamentos, que são sempre muito pertinentes. E o tema de hoje é um tema muito importante. Nós vamos falar, né, da importância do papel da mulher na sociedade e também da participação das mulheres na política. Já que estamos em ano eleitoral, não podemos deixar de falar também da participação das mulheres na política. E eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar nessa live de hoje. Façam os comentários de vocês, por favor, deixem os seus questionamentos, nós queremos muita participação, esse tema é muito importante, é um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que eu me sinto muito confortável para falar. Boa noite, Andréia, Cristina, minha irmã querida, que sempre me acompanha. Maria de Fátima, muito boa noite para todas vocês. A presença das mulheres nos mais diferentes espaços na sociedade brasileira é, sem dúvida, uma conquista recente. Foi apenas a partir da segunda metade do século XX que as portas do mercado de trabalho e das universidades, de fato, se abriram para a população feminina. Graças a Deus estamos avançando, não é, doutora Denise? Graças a Deus. Isso é muito importante, precisamos ir avançando. Graças às lutas promovidas, a mulher vem conseguindo aumentar o seu espaço nas estruturas sociais, abandonando a figura da mera dona de casa e assumindo postos de trabalho, cargos importantes em empresas e estruturas hierárquicas menos submissas. A figura da mulher ainda é considerada secundária pela sociedade, ou podemos considerar que a mulher já exerce o papel de protagonista? Doutora Denise, o que você acha sobre esse assunto? Vamos lá. Primeiro, eu queria conversar sobre o que é ser protagonista, porque é um termo tão utilizado e às vezes a gente fala que ser protagonista é só a mulher que trabalha fora, essa que está sendo protagonista da sua história, ou outras já consideram a mulher que cuida dos filhos e fica em casa, essa que está sendo protagonista da história. Mas afinal de contas, o que é ser protagonista da história? Quando eu penso nesse termo, eu penso que a mulher precisa entender três coisas. Primeiro, ela tem valor. Segundo, ela é livre. E terceiro, ela pode escolher. Ela tem valor, ela é livre e ela pode escolher. Só quando a mulher entende isso é que ela vai conseguir ser
protagonista de sua história. Eu gosto muito de teatro. Já fiz algumas apresentações teatrais na época de escola, e quando eu era adolescente, estudei no conservatório. E o protagonista é aquele personagem principal, é aquele que a história foi construída para ele. Nós, mulheres, precisamos entender que a vida, a história foi feita para nós, não foi feita para o outro. Cada uma de nós tem uma história, tem um roteiro próprio. Então, quando a gente entende que nós temos valor, não importa onde você nasceu, não importa a sua classe social, não importa quem é o seu pai, quem é a sua mãe, não importa, você tem valor. E esse valor, ele nada, nenhum dinheiro desse mundo pode comprar. Então você tem que entender isso. E se nenhum dinheiro pode comprar, então você pode ser protagonista, você pode assumir os rumos da sua vida com isso. Outra coisa, você é livre. Quando a gente presta atenção no artigo 5º da Constituição Federal, ele vai falar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? E ainda no inciso 1 fala assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Você é livre e você é igual. Você pode escolher, você pode optar o que você quer fazer na vida. Quando a gente trata sobre essa questão da liberdade de escolha, eu tenho um caso na minha família. Eu sempre gostei de trabalhar. Lá em casa, minha mãe deu obrigação para mim e para minha irmã. Minha irmã chama Débora. Então, a gente se revezava, né? E meu irmão também tinha obrigação, mesmo sendo homem dentro de casa, também tinha obrigação. Então, todo mundo fazia. Eu, desde pequena, falava assim: eu vou querer trabalhar, porque eu não gosto de fazer o serviço de casa. Eu não gosto de cozinhar, não gosto de lavar, não gosto. Eu faço. É isso que eu quero da minha vida. Então, com 13 anos, eu já comecei a fazer programa na rádio. Eu não gosto dessas tarefas domésticas. É gosto. E aí eu fui, com 16 anos, eu já estava empregada no Colégio Batista. Então, eu tenho minha carteira, ela é assinada desde os 16 anos de idade. Hoje eu estou com 37 anos. Né? Hoje sou profissional liberal, né? Eu não tenho mais a carteira assinada, mas continuo trabalhando e tenho minha renda. Eu gosto dessa liberdade financeira. Já a minha irmã, ela sempre gostou do serviço de casa. Ela cozinha, que é uma beleza, e ela faz cada coisa. Então, ou seja, eu gostava de trabalhar fora, mas ela era aquela pessoa que gostava de ficar dentro de casa, e isso gerava um conflito em mim. Porque na minha cabeça eu era o protagonista da história e ela não, porque ela estava dentro de casa, porque ela tinha escolhido aquilo para a vida dela. Então, chegou um momento que eu tive que entender que a sociedade tem vários lugares e precisa de todos. Imagina se a empregada doméstica, aquela mulher que trabalha dentro de casa, falasse: não vou mais, porque esse serviço não é para mim. Às vezes, a mulher que é uma médica, que salva muitas vidas, não poderia trabalhar, porque ela necessita da outra também para ajudar em casa. Exatamente. Então, eu quero trazer, quando eu trago esse tema de protagonismo, se descubra quem é você e qual a sua função no mundo. Eu não tenho vergonha. Porque todas nós temos uma habilidade, não é isso? Exatamente. A gente precisa desenvolver essas habilidades. E não existe, aquela habilidade é mais importante, ser médico é mais importante, ser advogado é mais importante. Não. Se o médico, né, se a médica não tiver uma secretária para cuidar da casa dela e cuidar dos filhos, como que ela vai exercer a profissão dela? Excelente a sua comparação, muito, muito pertinente, né? Sim, e o problema é quando a mulher, ela não se descobre protagonista da sua história. Ela está dentro de casa porque o marido não deixa ela trabalhar fora. Ou ela está trabalhando fora porque o pai quer que ela exerça aquela profissão. Ou então é a mãe que cresceu sonhando com aquilo para a vida dela e ela está exercendo um papel na sociedade que ela detesta exercer, que aquilo para ela é um sacrifício.
essas mulheres não estão sendo protagonistas da sua história, ainda que estejam no mercado de trabalho. Vocês É estão verdade. entendendo? Então, quando a gente trata sobre a sociedade, ela está reconhecendo a mulher como protagonista da sua história, eu volto. A mulher, ela tem se reconhecido protagonista da sua história, porque como protagonista, ela vai dar o seu melhor nas diversas áreas que a sociedade necessita dela. E ela vai contribuir para o crescimento da sociedade. Gente, todo mundo contribui. Todo mundo. Não tem essa. Sabe quando você não contribui? É quando você fica parada achando que você não tem valor. Quando você fica parada achando que você é escravo de alguém, que você está presa em alguém e não reconheceu a sua força, que você pode ser livre para escolher, tá? Então, sim, a mulher, muitas mulheres já assumiram o seu protagonismo, mas muitas ainda não se descobriram, muitas ainda não descobriram o seu lugar no mundo. É verdade, doutora Denise, eu concordo plenamente. Primeiro, a mulher tem que descobrir que ela pode ser protagonista, para depois alguém identificá-la como protagonista. Primeiro tem que partir da mulher. A mulher ela tem que se empoderar das suas qualidades, ela tem que sentir que ela é útil e ela pode descobrir essa habilidade. Isso é muito, muito interessante o que você falou. Deixa eu complementar aqui, porque assim, quando a gente falando sobre isso, gente, toda escolha que a gente faz tem ganho e tem perda. Toda escolha. Quando você escolhe A, você vai abrir mão de B ou C. Se você escolher uma função de ser gerente, se você escolher uma função de direção de empresa, você está escolhendo ter menos tempo, às vezes, para sua família, menos tempo para os seus filhos. Ah, tá, vai ter, mas você vai ter que equilibrar a agenda. Ao mesmo tempo, se você escolheu, às vezes, ficar dentro de casa, você vai ter menos dinheiro, você, às vezes, vai ter menos status. Então, tudo é uma escolha. E vai partir muito dessa questão de autoconhecimento, para você entender qual é o seu lugar no mundo e para você querer fazer mesmo, né? E querer acontecer. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lembra Verdade. disso. E você Eu tem que gosto se muito dessa descobrir. frase, que lugar de mulher é onde ela quiser, ela pode escolher estar onde ela quiser. Sim. É muito, muito, essa frase é maravilhosa. Uhum. Então vamos lá, vamos para a próxima, né? Para a nossa Uhum. próxima questão aqui. Apesar de maior presença da figura da mulher no mercado de trabalho, ainda há uma desigualdade no que se refere aos gêneros? Você considera que ainda há uma grande desigualdade? Sim, eu até trouxe aqui uma pesquisa que fala o seguinte, que 25% dos cargos de gerente com filhos menores de 6 anos são ocupados por mulheres, enquanto a proporção de mulheres em cargos diretivos aumenta para 31% se não tiverem filhos pequenos. O que eu penso, já que nós estamos falando sobre a desigualdade no mercado de trabalho? A mulher, ela vai ficar em casa, geralmente tem a função de cuidar, porque é próprio da mulher, às vezes, que sabe cuidar mais, né? Ela aprendeu mais isso, às vezes, do que o homem, então ela vai ser escolhida para cuidar dos filhos pequenos, ela vai ser escolhida para cuidar dos avós, ela vai ser escolhida para cuidar dos pais, e muitos desses fatores interferem na sua saída do mercado de trabalho. E não há Verdade. políticas públicas, às vezes, para colocar essa mulher em igualdade de competição. Porque se ela precisa ficar cuidando dos pais, gente, isso é uma nobre função, ok. Mas o outro que não precisa está trabalhando, está estudando, está à frente. Então, é uma situação complicada e existe sim diferenças. Hoje no mercado, né? Às vezes o empregador vai optar por
contratar um homem e é liberdade dele, gente. Não existe uma lei que proíba esse empregador de fazer um processo seletivo na empresa e escolher o melhor empregado para aquela vaga. Então, a gente está tratando com algo que não tem uma lei para impedir. Não, ele vai pelo que ele precisa. E o que o empregador Exatamente. vai precisar? É o critério melhor que ele considerar melhor para a empresa dele. Sim, é o que ele considera melhor para a empresa dele. Então, se eu tenho uma mulher com um filho pequeno, onde ele sabe, não, se o filho adoecer, ela vai ter que ir lá. Ah, aquela mulher, ela é chefe de família. Ela que é responsável. Então, se o menino adoecer, não tem nem ninguém para dividir a responsabilidade, é ela mesma. Ele vai pensar, às vezes, ele não vai colocar isso no processo seletivo, ele não vai colocar isso de maneira nenhuma escrita, porque senão poderia configurar alguma discriminação, mas subjetivamente a gente vai ter esse critério de seleção. Isso na hora da entrevista, ele vai conseguir identificar isso para fazer a seleção. Exatamente. E aí, por isso que essa desigualdade, ela não é objetiva. Não tem como a gente trazer aqui os dados exatos da desigualdade, porque não vai aparecer. Se falar com o empregador X, tem desigualdade na sua empresa? Tem discriminação de jeito nenhum. De jeito nenhum, de maneira alguma, ninguém vai assumir. Ninguém vai assumir. Mas, ninguém às vai vezes, assumir isso. Por causa disso, por causa que às vezes a mulher está em um momento que ela vai ter menos tempo, né? Então, ainda existe. Agora, o que a gente poderia fazer para resolver essa situação? Políticas públicas. Um exemplo que eu gosto muito é da escola integral. Porque o filho entra de manhã, na parte da tarde ele vai ter diversas atividades, ele vai estar bem acompanhado. Não é toda mulher que consegue pagar alguém para tomar conta dos seus filhos, ou né, cuidar, às vezes, dos seus pais. Então, se temos políticas públicas para que essa mulher ela consiga, às vezes, deixar o filho, olha, se tem algum cuidador, algum posto de saúde, disponibiliza alguma coisa para cuidar dessas pessoas idosas, ou que tenha um lugar para que esses idosos fiquem, libera essa mulher para o mercado de trabalho. Então, a gente não pode pensar nisso como responsabilidade só da mulher ou só do empregador, nós temos que pensar isso como sociedade, como município, como uma construção, porque é aquele efeito cascata. Se as mulheres têm onde deixar os filhos, elas terão mais tempo para aumentar sua produtividade no emprego, para buscar melhores condições de salário, né? Então, exatamente. É uma realidade, mas é preciso acabar. criar essas políticas públicas voltadas para atender as necessidades das mulheres, para dar mais oportunidade para as mulheres. Eu vejo que as mulheres ficam muito sobrecarregadas, elas desempenham várias funções, e essa sobrecarga que muitas vezes ela carrega, impede ela de avançar na profissão, de estudar, de fazer um curso, de buscar, às vezes, o seu sonho, de ser uma protagonista, infelizmente. E a gente tem que lutar por essas políticas públicas voltadas para as mulheres. Eu pelo menos, assim, políticas públicas voltadas para as mulheres é uma questão, é um tema que eu quero muito participar de todos esses debates. Considero de suma importância. Não, e você fala uma coisa assim, a gente está aqui falando de mulher para mulher. Mulher para mulher. Eu não sei quem já tentou fazer a tabelinha dentro de casa com o marido. Eu sou casada, tá, gente? Hoje é seu dia de lavar a vasilha, amanhã é o meu. Hoje é seu dia de arrumar a cama, amanhã é o meu. Funciona? Porque comigo não funcionou, não. Não sei se com vocês funcionou. Comigo não funcionou. Porque é uma coisa que às vezes incomoda a gente, a casa sem arrumar. Mas para eles não. Se ele passar, às vezes, um mês lá na casa, se limpou a área de trabalho, tá ok. E para a gente não, porque nós somos diferentes. A gente tem que entender que nós, mulheres, temos a nossa singularidade. Às vezes a gente vê detalhes que o homem não vê. A gente olha. A mulher é muito mais detalhista, o olhar da mulher é muito diferenciado, né? Muito diferenciado. Então, chega um ponto que se começar essa guerra de tudo é igual, tudo tem que ser dividido, deveria.
Deveria e é um direito. Deveria mesmo. Sim, mas tudo isso passa por uma conscientização. Meu marido me ajuda? Ele Uma ajuda. reflexão, uma conscientização de divisão das tarefas, que a gente sabe que em outros países, principalmente na Europa, existe muito essa divisão de tarefas domésticas. O homem e a mulher não tem muita diferença, não. Sim, mas isso é o quê? Conscientização. É um Conscientização. trabalho que tem que acontecer tanto com os homens quanto com as mulheres. Porque às vezes a forma do homem ajudar a gente é não tem problema, não precisa fazer. É uma forma de ajudar. Eu não estou te cobrando, eu não estou te enchendo a paciência. Só que aquilo lá, aquela vasilha que está dentro da pia, ou aquela casa que precisa ser varrida, aquilo vai incomodando a gente. Vocês estão entendendo, gente? A gente faz, e aí acaba sobrando para a mulher. Ainda que você tenha um parceiro, às vezes, compreensivo, você vai chegar em casa depois de um dia de trabalho, você vai ter que lavar, vai passar e vai arrumar, porque você não vai aguentar ver a sua casa desorganizada. E muitas vezes sem condição de pagar alguém para fazer por você. Então, há sobrecarga de trabalho, sim. E aquele tempo que você está lá dedicando às tarefas domésticas, é a aula que você não está assistindo, é a live que você está perdendo aqui sobre política, né? Lamentavelmente. É isso mesmo. E com relação ao salário da mulher, você acha que ainda é proporcionalmente menor do que o dos homens na sociedade atual? Pois é, eu vi alguns relatos, né? Li alguns relatos de pessoas, inclusive de uma professora que fala o seguinte: que ela foi chamada para uma entrevista de emprego. Aí ofereceram para ela um salário X. No dia seguinte, chamaram o marido dela, que também é professor de disciplina, para entrevista de emprego. Ofereceram para ele, para a mesma vaga, um salário bem maior. Mais uma vez, esses dados eles não aparecem nas pesquisas como dados objetivos, vai aparecer sim quando a gente descobre o que está acontecendo. Dá uma tristeza. Então, a É diminuição de muito triste. salário é muito triste. Está nesse oferecimento da vaga, na maioria das vezes, né? Quando sabe que para contratar uma mulher, se eu oferecer isso para ela, ela está precisando, ela vai aceitar. E nós, muitas vezes, a gente não desenvolveu a argumentação, a negociação. Falta ainda, em muitos casos, conhecimento do mercado para a gente poder discutir até valores de forma objetiva. Né? E isso é desconhecimento. Quando um homem, às vezes, que já vivenciou isso em outras formas, porque ele já está no mercado de trabalho há mais tempo, por N fatores, ele chega lá, às vezes ele vai negociar aquilo de outra forma. Então, agora, isso é certo? Não, isso é errado. Isso é errado, isso é Totalmente discriminação, isso é vedado errado. por lei. Porque a capacidade do homem e da mulher É a mesma. pode ser igual. Às vezes a mulher pode até ter uma capacidade até maior do que o homem, mas só pelo fato de ser um homem, o empregador já oferece um salário maior. Isso é muito indigno. Isso nós não podemos aceitar de jeito nenhum. Sim, e a gente tem que lembrar que a CLT, lá no artigo 461, fala que, sendo idêntica a função, a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Exatamente. Gente, Nós temos até uma legislação que veda essa distinção de salários em função, né, Veda. do sexo. Sim, e por isso que eu tô te falando, que eu ressalto aqui que muitas vezes essa discriminação salarial, ela não vai acontecer no ambiente de trabalho, ou acontece em menor escala. Acontece mais na contratação. É aquele oferecimento que às vezes você não consegue entender o porquê, que para a mesma vaga selecionou um candidato e ofereceu X e chamou outro para entrevista e ofereceu Y. Ele estava disposto a pagar. Mas por quê? Sim. Será que é por causa só da capacidade? E a gente tem que entender que se acontecer isso no ambiente de trabalho, vê lá na CLT,
procura o artigo 461, leia para ver se você enquadra na questão de equiparação salarial e peça equiparação salarial. Se o seu colega de trabalho exerce a mesma função que você, claro que a CLT vai trazer alguns outros requisitos, como o tempo de serviço, né? O tempo na função. Na função Ela vai também. trazer esses critérios, mas observa, porque a lei ela já protege a mulher no ambiente de trabalho. Ela vai proteger a mulher. Agora, fora, nós precisamos lutar para que a gente tenha a mesma oportunidade do que os homens em questão salarial. Isso precisa mudar. Precisa. E as mulheres precisam ter coragem de tomar postura, de ter atitudes, de buscar essa igualdade, essa separação. Sim, é essa coragem de lutar pelos direitos, né, gente? Tem uma pesquisa que saiu até na Fundação Getúlio Vargas, né? Eu vi ela falando o seguinte, que mais mulheres são formadas em profissão como licenciatura, pedagogia, enfermagem, odontologia, em relação a homens. E mais homens são formados em cursos como engenharia, né? E outros. Então, na desigualdade entre as profissões, pode ser até essas questões de formação. O que a mulher tem que entender é que ela pode tanto quanto o homem, na medida da sua competência. Cada um de nós é dotado de dons e talentos, as nossas capacidades, a nossa forma de ver a vida. Então, escolha uma profissão, né, lá atrás. Não é porque eu sou mulher que eu não vou para engenharia. Não. Se eu tenho dom para engenharia, eu vou para engenharia. Eu não fiz engenharia porque eu não tenho dom para matemática. Aí outros 500. Aí escolhi o direito. Mas não é porque a pedagogia é lugar das mulheres e a engenharia é lugar dos homens, de forma nenhuma. Hoje não existe mais isso é um preconceito. Não. E quando a mulher, ela entende que ela pode, talvez lá atrás, quando ela presta o vestibular, quando ela começa a pensar na sua profissão, ela também vai galgar carreiras maiores e pensar em profissões que tenham salários mais altos. Gente, ganhar bem não é pecado, não é crime, não. A gente pode ganhar bem, a gente pode subir, a gente pode querer mais e a gente pode correr atrás. E para isso que a gente precisa que empregadores, de políticas públicas para ajudar a gente nisso. Ajudar que a gente também tenha as mesmas igualdade de condição dos homens. Exatamente. Doutora Denise, deixa eu só cumprimentar aqui as pessoas que estão nos cumprimentando. Hoje, a Emília Maia, minha querida tia, está nos acompanhando e nos parabenizando. A Emilene Silva, Grace Melo, Ercilaine Patrícia, Karine Martins, admiro demais vocês duas. Obrigada, Karine. Aldeci Gomes está nos acompanhando, seu pai. Deixa eu tentar ler o que eu não estou conseguindo ler aqui agora. Você consegue ler o que ele escreveu? Deixa eu ver aqui que estava com barulho. Saiu a escrita dele aqui, não está aparecendo a escrita mais. Não, peraí que eu vou abrir aqui agora. Isso. Enquanto isso, a Natália Araújo Ferreira, a Denise Torquato sempre surpreende no conteúdo que transmite. Ela sempre traz informações extremamente relevantes. Gracinha, Natália. Está nos cumprimentando. Eu não consegui ler, não sei porquê, eu não estou conseguindo ler o que o pai escreveu. Espera aí que eu vou entrar. Entrei aqui agora. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, agora eu consegui. Eu sou fã da Denise. Que Deus abençoe vocês duas nessa live. Prazer conhecer a doutora Eliane Martins. Muito prazer, seu Abelci. Isso. Nossa, que bom, gente, ter vocês aqui com a gente. Muito boa a participação de vocês. Se tiverem algum questionamento, pode deixar. Quiser curtir também, aproveitem para curtir a live.
Então, vamos continuar aqui o nosso diálogo. Mais um entre os problemas vividos pelas mulheres na sociedade é a questão da violência. Embora leis específicas, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha e as delegacias da mulher tenham sido criadas no Brasil, ainda são numerosos os casos de agressão no ambiente domiciliar, né? Assédio, estupro, assassinatos e outros. O que considera que contribui para essa violência contra a mulher? Boa pergunta. Muito boa pergunta, porque quando a gente fala da violência contra a mulher e a gente começa a falar e dar aulas sobre a Lei Maria da Penha, fazer palestras, nós percebemos que as pessoas não sabem o que é, de fato, a violência. Acha que violência é só a violência física. Mas não, é a só agressão física, isso. E não, violência física é muito mais ampla do que isso. A violência que não pode ser vista pelo exame médico, mas é algo que acontece muito com a mulher, a violência psicológica dentro dos lares. A cultura ainda da é a tortura psicológica, é o abalo psicológico que aquele agressor que ele faz todos os dias e a mulher começa até a achar que é uma coisa normal muitas vezes, né? E isso não é normal. Muitas mulheres consideram que apenas a agressão física é uma agressão. Isso é muito importante esclarecer, né? Sim. E, gente, Lei Maria da Penha, ela precisa ser conhecida. Quando a gente lê a história da Maria da Penha, o sofrimento dela, a luta que foi para essa lei ser aprovada, não foi por acaso, não. Ela precisa existir para que proteja a mulher nesse ambiente que ninguém está vendo. Nesse ambiente onde ela, muitas vezes, está sozinha, só a palavra dela contra a palavra do agressor. Exatamente. Então, a mulher precisa entender o que é violência, quais os tipos de violência que ela está submetida. E eu vou aproveitar aqui para fazer uma propaganda, porque eu sou lá do Direito na Escola. E hoje estou como diretora do programa em Belo Horizonte. E nós fizemos parceria com o projeto Quebrando o Ciclo, com o pessoal do Todo Cultura. E tem uma série de vídeos lá no Instagram, na página do Direito na Escola, na página também do Quebrando o Ciclo, sobre violência doméstica. A gente está explicando assim, passo a passo, para quem quiser aprender de uma forma muito simples, né? As professoras do programa, professoras que têm vivência como advogadas na área criminal, que defendem mulheres no dia a dia, elas colocam isso de uma forma muito simples para que você entenda. Isso então, é muito importante, de uma forma bem didática, né? Para que todos possam compreender. Pois, gratuito, gente. Entra lá para que você conheça. Inclusive, tem as delegadas que participaram, vítimas de violência doméstica que deram depoimento. Então, um material bem completo que está aí à disposição de vocês para que vocês entendam. Ainda há muito machismo no nosso país, na nossa sociedade, e muita cultura da posse. Sim. Você casou, você é minha. Gente, fica para nós. Você ia casar, você ia namorar, você vai se relacionar com alguém que te bate, alguém que te xinga, alguém que te humilha, alguém que fala que você é burra, alguém que fala o tempo todo que você não presta, alguém que toma o seu dinheiro. Violência patrimonial. Toma o seu dinheiro, você recebeu, trabalhou o mês inteiro, ele vai lá e fala assim, me dá aqui que o dinheiro é meu. Você vai ficar num relacionamento com uma pessoa dessa? Nós precisamos entender que a formação de família, ela é para um ajudar o outro. Na família, nós juntamos, porque aquele velho ditado, né? As metades das laranjas se completam, se complementam, romantizando a coisa, é isso mesmo, porque a gente quer o outro, a gente quer andar junto, o homem não foi feito para viver sozinho, a gente quer formar uma família, e só é possível nascer um filho, né, do homem com a mulher, e assim, juntando as pessoas certas. Vocês estão entendendo assim? A gente precisa
é entender que a família foi feita para somar um com o outro. A partir Exatamente. do momento que a Não para alguém está violência... subtraindo e não somando, a partir do Sim, momento que um não está agregando, que está diminuindo o outro, inclusive patrimonialmente, porque hoje existe muito isso. Então, sim. esse relacionamento, ele não é um relacionamento saudável. Não, não. Aí é um relacionamento abusivo, é um relacionamento que vai Abusivo. trazer dor e sofrimento para todos os lados. E é preciso romper esse ciclo. É preciso que a mulher, Quebrar ela esse ciclo. A mulher quebra. precisa ter essa coragem. Ela Sim. precisa sair do silêncio, ela precisa. Muitas vezes ela não tem coragem, ela permanece naquele silêncio, sofrendo aquelas agressões, sofrendo tortura psicológica, mas ela precisa quebrar o silêncio. Sim, Precisa ter essa e coragem, e ela precisa buscar. Se ela não tem a coragem, ela precisa buscar ajuda para ter essa coragem. Hoje nós temos, né, muito auxílio, tem a delegacia especializada da mulher, tem o telefone 180, que é o telefone disponibilizado para que a mulher faça o contato, uma ligação, seja atendida por uma mulher e não por um homem. Como é que ela vai ser atendida por um homem se ela sofreu agressão de um homem? Ou então, hoje já não existe mais isso, já tem as delegacias especializadas, tem os atendimentos especializados, nós temos várias ferramentas hoje e vários canais que proporcionam essas mulheres um conhecimento e um fortalecimento, eu digo, um fortalecimento, porque muitas vezes ela está precisando de uma força mesmo para ter essa coragem de quebrar o silêncio, não é isso? sim. Por isso que é necessário que a gente conscientize mulheres e os homens e os meninos, e tratamos sobre isso nas escolas, porque a sociedade precisa conscientizar e entender o mal que a violência doméstica causa na vida das pessoas. Ela vai destruir a autoestima, ela vai destruir a produtividade da pessoa, aí no ambiente de trabalho a pessoa não começa a não render, é Acaba destruindo a demitido. família, né? Os filhos Os são filhos. extremamente afetados. Sim, e mais, e toda a sociedade afetada, porque aquela mulher, se ela adoece, ela vai pelo INSS, vai receber, e quem é que está pagando a conta? A sociedade inteira. Bem Se lembrado. essa mulher, ela vai também para um abrigo, ela vai receber um auxílio, gente. Se você precisar sair de casa para ir para um abrigo, para fugir dessa pessoa que está acabando com você, é possível. Então, você vai receber também um auxílio para ficar lá nesse abrigo. Agora, isso tudo, a conta chega para quem? Para todos nós. Então, é o dever da sociedade combater a violência doméstica, a violência contra a mulher. A E não mulher, é da isso sociedade. é da sociedade. No caso, quando a gente está tratando de violência doméstica, nós estamos falando de violência contra a mulher, em razão dela ser mulher. É porque eu mando, você obedece. É porque você é menor do que eu. É porque é esse sentimento, né, envolvido na violência doméstica. Eu estou te batendo porque você é mulher. Eu estou tomando seu dinheiro porque você não sabe administrar o seu dinheiro, porque você é mulher. Eu estou rasgando essa saia porque você não vai sair comigo com essa saia. Lembra lá no início que eu falei a questão da escolha e da liberdade? Se você quiser sair com essa saia desse tamanho aí, você vai sair com a sua saia desse tamanho, porque quem manda na sua vida vai ser você. Aí o poder de escolha está nas suas mãos. Nenhum homem tem o direito de pegar a sua roupa e rasgar as suas roupas, como isso já aconteceu, né, em alguns casos, e te impedir de ir em determinado lugar com roupa A ou B. Se ele está fazendo isso, ele está controlando você está num relacionamento abusivo, e isso é um tipo de violência. Então, são detalhes que você precisa acordar para se libertar. Como a doutora Eliane bem disse, às vezes é necessária ajuda psicológica. A mulher, às vezes, não está preparada. Às vezes é necessário um planejamento, porque essa mulher que está sofrendo a violência, ela é impedida de trabalhar. Ela acha que ela não pode trabalhar fora porque o marido não deixa, porque o companheiro não deixa. E detalhe, gente, a violência doméstica, a violência, né, contra a mulher, a Lei Maria da Penha, ela vai tratar não só dos casos que está na mesma casa ali, ela vai abranger as relações íntimas de afeto.
Ou seja, às vezes você está num namoro onde a pessoa mora lá no Paraná, você em Belo Horizonte ou em Ribeirão das Neves, e está conversando com essa pessoa, e essa pessoa começa a te torturar, te destruir a sua imagem, ou às vezes até ameaçar com um exemplo. Você trocou nudes com essa pessoa aí pela internet. Seu companheiro, ótimo. Só que passou o tempo, você não quer mais esse relacionamento. E aí ele começa a te ameaçar. Se você terminar comigo, eu vou jogar isso na rede. Se você fizer isso comigo, eu vou contar para todo mundo o que você fez. E aí começa essa chantagem. Olha aí o tipo de violência acontecendo. Então, qualquer relação íntima de afeto também pode ser considerado a violência contra a mulher, violência doméstica. Entra lá no São Direito Histórico, abusiva. assiste os vídeos do Quebrando o Ciclo, desse projeto interessante, porque você vai ver e vai conseguir se libertar. É um problema público? Sim. É um problema de toda a sociedade? Sim. O que a sociedade pode fazer? A sociedade precisa acolher essa mulher de alguma forma. Para onde que essa mulher vai? Ela saiu de casa, ela resolveu, ela está fugindo da pessoa. Para onde que ela vai no primeiro momento? Ela precisa ter lugar para ser acolhida. Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser acompanhada desde o primeiro momento. Precisa de uma rede de apoio para essa mulher. É um problema de todos Exatamente. nós. Ela precisa de uma renda, né? Precisa de Para poder. renda. Exatamente. É um planejamento, tem que ser feito um planejamento. Se ela nunca trabalhou, como que ela vai sobreviver? Então, às vezes, ela vai continuar no relacionamento por mais uns 3 meses, planejando e conseguindo, estruturando para ela poder sair. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Porque tem caso que é urgente. Tem caso que você não sair, feminicídio, né? Que é casos que Exatamente. acontecem. Hoje nós temos visto muito feminicídio, o índice aumentou muito. E muitas vezes a mulher tem que sair imediatamente, ela não tem esse tempo, né? Esse tema é um tema assim, muito instigante. Eu já fiz uma live recentemente com a Chica da Silva. Se você não teve a oportunidade de assistir, depois você assista. Ela tem uma história de vida, de superação maravilhosa, muito parecida com a Maria da Penha, uma história de superação enorme, um exemplo de vida para outras mulheres. Eu fiquei encantada ao conhecer a história de superação dela, ao conhecer o trabalho social que ela faz hoje. Então, as mulheres precisam ter essa coragem, de buscar essa coragem e saber que elas não estão sozinhas. Sim, não estão sozinhas. Verdade. Uma sugestão é tratar disso, gente, dar aulas, quem sabe, lá para o pessoal da construção civil, né, além das escolas, para onde tem profissão que geralmente são predominantemente masculinas. Isso, os homens precisam saber. Os homens precisam ter consciência dessa lei, e não só as mulheres. Porque muito homem pratica até a violência sem saber que está fazendo. Então, assim, esse conhecimento precisa ser passado também para eles. Verdade. O tema é muito instigante, mas nós precisamos avançar aqui, senão a gente não consegue falar e já não vamos conseguir, porque o tema é muito instigante. Agora nós vamos entrar numa outra seara que também é muito importante. As mulheres estão cada vez mais conquistando lugares onde antes não estavam presentes, deixando claro que representatividade feminina é muito importante. Segundo dados da Justiça Eleitoral, 52% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres. Ou seja, nós somos mais de 77 milhões de eleitoras em todo o Brasil, mais da metade do total de 147 milhões e meio de eleitores. Então, essa é uma pergunta, né, muito... uma pergunta que ultimamente muitas pessoas têm feito, principalmente para as mulheres. Nós nos encontramos devidamente representadas na estrutura política vigente no país? Eu falo em todos os níveis, né? A nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Esse é outro tema também que eu gosto muito de conversar, que é sobre a representatividade da mulher na política.
Não estamos bem representadas. Os números são muito baixos, Não, baixíssimo. baixíssimos. A gente pode ver no poder legislativo, apenas 15% dos deputados federais e senadores e 14% dos vereadores são mulheres. Em 2018, né, tem um dado que aponta que a presença de mulheres na Câmara dos Deputados subiu de 51 para 77. Dos 513 deputados, olha para você ver, 513 deputados, subiu de 51 mulheres para 77 mulheres. O aumento 70 foi mínimo. Foi mínimo, considerando, como você disse, que nós representamos 52% do eleitorado. Então, está muito pequeno. E também no Senado Federal, o número de mulheres, ela se manteve. São 12 senadoras e 81 senadores. Permaneceu 12 senadoras na última eleição. Não aumentou, não teve um aumento da representatividade das mulheres no Senado Federal. Na Assembleia Legislativa, são 77 vagas, 10 mulheres em 2018. 10 mulheres. No Poder Executivo, apenas um estado, dentre os 27 entes federativos, é governado por uma mulher e 12% dos municípios que têm prefeitas. Então, a gente pode ver que em todos os níveis, a representatividade das mulheres, ela é muito menor. Ela não é menor, é muito menor. Isso a gente tem que pensar. Na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, 41 vereadores, 4 cadeiras ocupadas por mulher. E aí, em Ribeirão das Neves, são quantas, doutora? São 14 cadeiras e tem apenas uma vereadora. Uma cadeira é ocupada por mulher. Em Contagem? Em Contagem, né? Que também é muito baixa. Pode falar do número de Contagem. São 2 mulheres. Só 2 mulheres. São 17, são quantas vagas lá mesmo? São 21 vereadores em Contagem. Exatamente. Aí agora eu vou falar de onde. Joatuba, são 9 vagas, tem 9 cadeiras e nenhuma é ocupada por mulher. Pará de Minas, que eu tenho também seguidores, esses municípios que eu estou falando são municípios que eu tenho, né, bastante seguidoras. São 17 cadeiras e a situação é a mesma, nenhuma é ocupada por mulher. Ou seja, a desproporção é muito grande. Né? Nós somos 52%. E o percentual que nós estamos representando nesse cenário político é muito baixo, a desigualdade ainda é muito grande, a desproporção é muito grande, não há uma equidade. Nós precisamos melhorar esses números, porque a mulher ela tem uma capacidade muito grande, tão grande quanto a do homem, né? De participar da vida política, de participar do cenário político, porque, inclusive, a questão das políticas públicas voltadas para as mulheres, quem é que decide as políticas públicas voltadas para as mulheres? Os homens. Imagina, nós precisamos depender dos homens para analisar quais as políticas públicas que são melhores para as mulheres. Sim. Nós não podemos depender disso, porque a capacidade da mulher é muito grande, a mulher ela é muito preparada, tão preparada quanto o homem para exercer esses cargos políticos. Não é mesmo, doutora? E quando a gente está falando sobre representatividade, nós temos que entender que a representatividade ela é essencial para o fortalecimento da democracia. Exatamente. Não tem como ter uma democracia forte, como você disse, se só homens tratam de políticas públicas para mulheres. Eu preciso ter alguém que vivencia na pele aquela realidade para poder falar e representar aquele nicho, né? Aquelas pessoas da sociedade. A mulher, ela consegue representar a outra porque ela entende. Eu vou colocar aqui um caso. A mulher entende as necessidades da mulher. Ela entende o que a mulher precisa, né? Você quer ver uma coisa que é muito difícil ter nos municípios? A questão de políticas públicas, tratando de saúde da mulher, por causa da endometriose. Por quê? Porque o homem acha que a mulher está tendo aquela cólica horrível
Às vezes é frescura. Ah, não, não é tanto assim. Gente, tem mulheres que passam uma semana sem conseguir trabalhar, sentindo dores. Cadê políticas públicas envolvendo essas para ajudar essas mulheres? Não tem. Ou então, uma mulher que tem dificuldade, às vezes, de engravidar, vai fazer uma cirurgia na mesma maternidade que a outra acabou de ganhar neném. Eu tenho acompanhado alguns grupos, né, das endo-irmãs, mulheres que estão passando por essa situação, e eu fico vendo, às vezes, o sofrimento e como é difícil para essas mulheres conseguir ajuda do poder público para suas causas. Mas se a Sim. gente tivesse mais mulheres lá, essas mulheres se uniriam e essas mulheres conseguiriam mostrar para os homens que estão decidindo que a gente precisa disso. Gente, projeto de lei chegou lá, quem vai decidir são os vereadores municipais, tratando de município, são os Uhum. vereadores. Os vereadores, tá? O prefeito, né? Se não tiver gastos, ônus para o município, se não, vai vir lei lá do prefeito, mas quem vai votar? O vereador. O legislativo, ele está ali para questão legislativa, para fazer leis. Se nós Isso. queremos leis fortes na questão de saúde da mulher, como é que a gente deixa uma Câmara representada apenas por 4 mulheres? Ou por uma mulher, como é o caso? Ou nenhuma mulher. Ou nenhuma mulher? Não tem Exatamente. jeito. Então, quando nós falamos da união das mulheres e pensamos nessa representatividade, você vai ter aí uma opção de mulheres que podem te representar, uma opção, mulheres que pensam como você. Quando a gente fala de representatividade, nós estamos olhando para o outro assim, ele pensa como eu, ele vai conseguir tomar decisões que eu gostaria de tomar. Sim. Ele vai me representar, Ela ela vai vai me, me ela representar. vai me representar, ela vai criar políticas públicas para defender o direito das mulheres, né? É importantíssimo isso. E muita gente fala, mulher não vota em mulher. Gente, se não vota, vamos passar a votar. Por quê? Nós precisamos refletir sobre essa questão, nós precisamos ter essa consciência de uma maior equidade, de uma maior igualdade entre homens e mulheres, de uma democracia mais igualitária. Nós precisamos de mulheres nos representando, né? E então, isso vai depender de quê? Vai depender única e exclusivamente de quem? De nós, porque nós é que escolhemos essas pessoas que vão nos representar, porque os vereadores, eles nos representam. E quem é que escolhe os vereadores? Quem é que escolhe esses políticos? Somos nós. Então, nós precisamos ter essa maturidade, essa conscientização e essa reflexão. Vamos refletir sobre essa causa. Nós estamos, né, no ano eleitoral, e eu acho que essa questão é uma questão que precisa realmente ser refletida. Então, assim, eu espero que esse ano haja uma maior participação das mulheres na política, que haja muitas mulheres eleitas, né, para assumir o próximo mandato, e que essa evolução ela seja crescente, e que a gente possa, daqui a alguns anos, ter uma desproporcionalidade pequena, ter uma maior igualdade entre homens e mulheres, né? Então, nós precisamos amadurecer o nosso pensamento. Mulheres, eu convido vocês, façam essa reflexão. Todos vocês que estão aqui acompanhando a live, todos vocês que vão assistir a live depois, porque não puderam assistir e acompanhar ao vivo, então eu convido vocês para fazer essa reflexão. Vamos pensar nesse tema? Vamos pensar nessa questão da representatividade da mulher nos cargos políticos, né? Principalmente na Câmara, né, dos vereadores. É um ano para se pensar nessa questão, né? É muito importante isso, porque nos cargos políticos, apesar de termos superado o fato de nunca ter havido uma presidente, né, uma presidente mulher no Brasil, ainda é desigual a comparação entre homens e mulheres. Embora sejamos a maior parte desse eleitorado, a representação feminina na política ela ainda é baixa. A desproporção, a desigualdade é muito grande, não é verdade? E é uma questão que, assim, eu vou sempre falar nesse assunto, gente, porque eu gosto de falar nesse assunto, porque eu considero esse assunto importante para nós mulheres, importante não só para nós mulheres, né, importante para a sociedade de um modo geral, porque a igualdade entre homens e mulheres, como nós falamos anteriormente, com relação à questão dos direitos trabalhistas, né, também entra nessa esfera, né, da política.
Sim, e aí E a eu me gente vai empolgo ter. falando nisso, eu fico super empolgada e falo bastante, doutora Denise. Não, e a gente vai ter aí também o olhar da mulher, né? A mulher multitarefas, a mulher detalhista, como nós já falamos, a mulher Exatamente. vai conseguir ter, voltar o seu olhar para a educação, voltar para políticas públicas da infância e da juventude, porque são seus filhos que estão lá precisando da escola integrada, são seus filhos, os seus sobrinhos. Então, o olhar da mulher é diferenciado para esse tipo de coisa, gente. Representatividade é coisa séria, e representatividade é algo Muito que as séria. pessoas precisam ter consciência. Quem me representa nessa eleição? Em quem eu vou confiar para tomar as decisões por mim? Isso é algo sério. Exatamente. Muito importante. É, deixe-me ver aqui qual é. Ah, sim, nós já falamos dessa questão da representatividade. Uhum. Agora, muitas mulheres ainda têm dificuldade de ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Isso acontece devido a vários fatores. Quais são os fatores que você considera que contribuem para essa baixa representatividade da mulher na política? Essa é a minha maior tristeza, de ver, às vezes, mulheres talentosas e com Tosíssimas, dom, com competentes. competentes, com dom mesmo. Você fala assim, gente, essa mulher tem o dom da política, mas ela Sim. não quer. Ou então, gente, a primeira coisa, por que a mulher não está lá? Porque às vezes ela não entende o que é a política. Ela acha que ela não precisa ocupar um cargo como vereadora. Ela acha que ela não precisa ocupar um cargo como deputada estadual. Ela não entende que o Conselho Municipal, por exemplo, de Saúde, vai definir sobre o que acontece nos postos de saúde perto da casa dela. Então, ela acha que ela fazer parte daquele conselho não faz diferença nenhuma. Talvez ela não entendeu o que é fazer política. Fazer política é ser o mediador do interesse do povo com o poder público. É aquela pessoa que vai dialogar, que vai levar os problemas, apresentar soluções, conversar e vai fazer o melhor para a sociedade. Se você tem esse perfil, se você quer e deseja isso, esse lugar é seu. Tem muitas mulheres que vão para esses lugares e não sabem nem o que está fazendo. Chega lá, não é o dom, não é o talento. E o que a gente quer não é uma política com cotas ocupadas e lugares ocupados por mulheres só porque para falar assim, temos mulheres. Não, não é com essa mulher que eu quero, não é nela que às vezes você vai poder votar, porque ela às vezes não vai te representar bem, ela não sabe nem o que ela está fazendo, ela não conhece a estrutura. Mas nós temos no nosso país e nos nossos municípios mulheres capacitadas, preparadas, que ainda não entenderam que o lugar delas é na política e que é ocupando cargos públicos. Muitas mulheres, elas têm preconceito com partidos. Não tem como. Para você fazer política, você tem que se filiar a um partido político. Não tem jeito, isso daí está lá na nossa legislação eleitoral, não tem como você ser candidata por conta própria. Então, quebra esse preconceito aí. A gente precisa sim. Vamos quebrar as objeções. Por que a mulher não está lá? Primeiro, porque ela acha que não precisa. Segundo, como nós já dissemos. Segundo, porque ela não tem o desejo de estar lá. Tem uma pesquisa interessante que saiu no Metrópolis que 40% das mulheres afirmam não ter o perfil para política. E olha para você ver, 20,10% das mulheres entrevistadas falam que não está no foco, 13% é desinteressado, 2,5% é porque não achou um partido ideal, e 1,7% das mulheres entrevistadas falaram que a falta de apoio. Mas olha, grande parte não é nem questão do partido, não é nem o desinteresse, é porque ela acha que ela não tem perfil. Tá errado. Talvez você ache que você não tem o perfil porque você não entendeu o que é política ainda. Você não parou para prestar política atenção. é coisa de homem, porque não é só homem que acha que política é coisa de homem, não. Tem mulher que acha que política é coisa de homem também. De homem. Não é meu lugar. E é o seu lugar, sim, como nós já dissemos. A democracia, ela precisa da representatividade. Outra coisa que as mulheres, que a gente pode falar, por que as mulheres são fora? É porque ela acha que não tem pressa para isso.
Ah, ano que vem eu vou. Ah, depois eu vou. Não, gente, a gente precisa É uma agora. questão de prioridade. É questão de prioridade. Tem que Vamos colocar essa pegar. questão como uma questão de prioridade também na vida, não, né? Tem que se isso não entrar como prioridade, isso vai ser sempre uma questão secundária. Sim, Nunca vai passar a ser uma questão fundamental, né? exatamente. E vamos pegar. O que a gente está vivendo agora? Nós estamos vivendo uma época de pandemia, onde muitas mulheres tiveram que abrir mão do mercado de trabalho, dos seus empregos, para ficar em casa tomando conta dos filhos, porque não tem escola, ou porque ela não conseguia pagar alguém para olhar os seus filhos. Nós estamos num momento onde nós vamos precisar mais do que nunca de mulheres que entendam de políticas públicas para ajudar outras mulheres que estão aí na sociedade. É urgente a situação, então não é para depois. E se você não se candidatou, não quis disputar as eleições agora em 2020, já começa a pensar para 2022, já começa a pensar Exatamente. desde agora, não é amanhã não, porque uma eleição, ela não começa a ser planejada com um No ano mês. da eleição, não. Não, a Ela eleição começa quatro muito anos antes. antes. 4 anos antes, conversando com seus amigos, com seus vizinhos, sabendo o que as pessoas acham de você, se querem, se te apoiam, se não apoiam. É assim que a política começa, que você vai sonda as pessoas próximas. E se Conversando com você as tiver apoio, lideranças do vai. seu bairro, né? Se filiando a Sim. um partido para tentar, busque um partido que tenha que ela se identifique mais, né? Já se filia a um partido com antecedência para poder conhecer como que funciona o partido, já procura as lideranças, já interaja com as lideranças, busque trabalhos sociais, enfim, participe da vida pública. Não espere as eleições, o ano das eleições, para começar a participar da política. A política se faz, não só no ano de eleição, não, a política se faz o tempo todo. Não adianta a gente querer desvincular a nossa vida da política. Muita gente fala assim, eu odeio política, eu não gosto de política. Gente, a política não é ruim. O que é ruim é a politicagem, né? É a forma incorreta de você, é um olhar errado, um olhar equivocado para as questões, né, que envolvem a política, mas a política em si não tem nada de errado, né? Participar Sim. da vida política é participar da vida pública, é participar da sociedade, é participar dos problemas da comunidade, é tentar auxiliar a comunidade de alguma forma, né? Então, comecem a olhar isso e a pensar com antecedência, não só, né, no ano de eleição. Busquem essa participação antes, porque tem muitas mulheres com perfil, não é mesmo? Muitas Tem. mulheres com capacidade, com competência, com perfil, com uma visão, né? Que é essa mulher que nós queremos que esteja lá, nos Sim. representando. Uma das objeções também, eu acredito que afasta muitas mulheres da política, é porque toda campanha política tem gasto. A gente não tem jeito de falar que Exatamente. campanha não tem gasto. Campanha tem gasto, sim. Tem Tem gasto com gasto. alimentação, internet, a conta do celular, gasolina. Se você anda muito, você vai gastar sola de sapato, você vai precisar de um sapato novo, às vezes você vai precisar de uma roupa nova. É assim, toda campanha tem gasto. E às Tudo vezes tem o custo. medo tudo tem custo. Às vezes o medo dessa mulher eu não tenho dinheiro para isso, eu não vou. Gente, mas hoje nós temos aí a Vaquinha Online, que é o financiamento coletivo de campanha, onde você pode pedir ajuda às pessoas para a sua campanha, né? Exatamente. E esse o sistema é do TSE, não tem problema. Você pode divulgar esse link para quem você quiser, a pessoa pode contribuir para você. Existem formas de fazer captação de recursos para a campanha. Se você estiver planejando para daqui 4 anos, dá para você juntar um dinheiro. E outra, ainda as mulheres têm 30% do fundo partidário, né? 30% do que vem para a cidade Exatamente. tem que ser repassado para as mulheres do partido. Geralmente a mulher ganha, no mínimo, o material do partido que você vai receber, porque esse Exatamente. valor vai variar muito de partido para partido, por isso que é interessante escolher bem o partido no qual você vai se filiar. Mas, independente do dinheiro, minha mãe me ensinou uma coisa: o que faz as coisas acontecer não é o dinheiro, é o coração. Porque quando você coloca o coração naquilo que você quer, as coisas começam a aparecer. Boas pessoas surgem na sua vida para te ajudar. E aí você começa a caminhar, de repente você está no meio do caminho e fala: como é que eu cheguei aqui?
porque o seu coração estava disposto a E fazer. também aqueles 3Ds, que eu acho que vale, não, que vale para a política, para essa questão também, né? Dedicação, determinação e disciplina. Se você tiver essas 3 coisas que a gente aplica, né, em várias outras áreas da vida, que ela também serve para essa área, né? Isso também já é um avanço, né? Já é um avanço. E já fica uma dica aí para as mulheres que querem disputar as próximas eleições, e para aquelas ainda que estão nesse pleito, quem sabe, você precisa ser líder de alguma coisa. Se você nunca liderou nada, comece a liderar. Como que você vai liderar uma cidade? Como você vai representar um povo? Você nunca liderou nada, você não tem experiência, você não sabe como fazer. Exatamente. Então, tenha uma causa bem uma excelente recomendação. Isso, liderança, você precisa exercer liderança. Outra coisa, causa, tem uma causa, lute por alguma coisa. Aquela pessoa que luta por tudo, ela não luta por nada. Tem que ter foco. Né? Não tem nada. Então, tenha uma causa por aquela que você vai ter a sua vida, você vai ver que você, quando tem uma causa, você vai conseguir atrair mais os olhares da pessoa por você. E faça isso de coração, não faça isso já pensando na eleição, não, porque não vai dar certo. Exatamente. Só vai dar certo se você realmente abraçar aquela causa que for do seu coração, se for a menina dos seus olhos, tá? E a comunicação. Tenha contato com as pessoas desde agora, vai conversando, pega o contato, o telefone, o WhatsApp, o e-mail, porque um dia você vai precisar juntar todas essas listas para ligar, fulano, lembra que eu te conheci em tal lugar? Pois é, agora estou aqui disputando as eleições. Exatamente, comece a interagir com as pessoas, comece a ouvir as pessoas, principalmente, comece em casa, né, ouvindo a sua família, ouvindo os seus amigos, ouvindo as pessoas do seu trabalho, ouvindo as lideranças do bairro, o que eles estão pensando sobre a educação, o que o município está precisando. Comece a ouvir as pessoas para você entender qual é a necessidade das pessoas, para você buscar ajuda para essas necessidades, para você buscar um caminho, um direcionamento para essas questões que as pessoas têm necessidades. Pois é. E dentro disso, só para eu encerrar aqui minha fala, às vezes uma mulher, ela não confia o seu voto a outra mulher porque ela não confia nela mesma. Essa é uma frase da Adriana Vasconcelos que eu li, né, no Vote Nelas, que diz: para uma mulher confiar seu voto em outra mulher, é preciso que antes ela confie nela mesma. Perfeito. Isso ficou marcado na minha mente. Essa frase assim é perfeita, porque a falta de confiança, né, se eu não dou conta, ela vai dar conta. Exatamente. Então, trabalhe esse empoderamento. Esse preconceito. Isso é um preconceito, né? Sim. Nós somos 52% do eleitorado, gente. Não tem lógica, nós somos a maioria. A gente precisa aumentar o índice de representatividade. A gente precisa de mulheres lá. Não é escolha, é necessidade. É necessidade. Nós precisamos avançar muito nessa questão, né? E a expectativa é de que a participação feminina na política cresça nas eleições esse ano, considerando as mudanças que nós acabamos de falar, né, no financiamento das campanhas femininas, que são apontadas como o principal fator. Você acha que vamos ter uma maior representatividade de mulheres nos cargos políticos no próximo ano? Tem muita mulher mais preparada, pelo que eu percebo, sabe? Porque desde a campanha passada, 2018, começou-se a divulgar muito sobre a questão da necessidade de participação da mulher na política, inclusive o TRE tem material e tudo mais, então divulgou muito. Agora, a gente tem que entender que a gente depende dos partidos políticos. Então, dependendo do partido, ele vai manter a proporção de 30%, porque a lei fala que tem que ter a divisão de 70, 30 no mínimo. Né? No mínimo 30% para um gênero. Pode ser mulher ou homem, mas tem que ter 30% de um gênero. Esse gênero pode ser 30% de mulher e 70% de homem, ou pode ser até o inverso. 70% de mulher e 30% de homem. Não existe mais aquela cota para a mulher. A cota agora mudou, ela é de gênero, né? Mas ela tem a mesma função. Proporcionar uma maior participação da mulher na política. Sim,
Então, entrou, vamos pegar Belo Horizonte, cerca de 18 mulheres por partido político, né? Uhum, Muitos vão manter essa proporção, porque uhum, não tem, e aí eu coloco a dificuldade que eu acompanhei em alguns partidos políticos, eles reclamando, não tem mulher interessada. Porque o que a gente queria aqui era ter essa competição mesmo de homens e mulheres, mas está difícil encontrar mulheres. E, gente, ninguém vai bater, às vezes bate, né, na porta de casa e fala: olha, você tem um perfil, vamos fazer parte do nosso partido. uhum. Mas depois desse convite, tem uma convenção partidária. E nessa convenção partidária é onde é selecionado os melhores candidatos para o partido. Uhum. Então, se essa mulher que faz parte lá do partido, ela não demonstrou que tem força, ela não demonstrou o potencial dela, pode ser que ela nem passe nessa convenção partidária. Uhum. Então, eu acredito que está faltando ainda muito dos partidos investirem nas mulheres, chamar antes, né? Não deixar para a última hora, para o período Também eleitoral, considero isso. Os treinar partidos têm essas deixado mulheres. muito para a última hora essa questão de buscar as mulheres, né, de Sim, trazer as mulheres para o partido. Tem que sim, começar a ser pensado bem antes das eleições, para que quando chegar as eleições já tenha uma grande quantidade de mulheres interessadas, engajadas, né, sim. nas causas do partido e participar da eleição. Não, e como qualquer profissão, a política, né? Vamos colocar, não é uma profissão, não é um cargo privado, é um cargo público, mas como um dentista, ele tem que conhecer bem o que fazer, ele vai conhecer sua área, como um Sim, arquiteto vai conhecer sua área, quem se dispõe à área política precisa conhecer onde está entrando. Você tem que exatamente. saber que no bairro A ou B, quem são as lideranças lá no bairro, quais são as dificuldades. E se não tiver um professor para ensinar, nós, mulheres, nós não crescemos. Pelo menos eu não tive pai e nem parente na política para me ensinar essas coisas. Eu tive que aprender na eleição passada, quando eu fui candidata a deputada estadual, e fui aprendendo no susto como que as coisas iam acontecendo. Então, se as mulheres elas têm um treinamento, não acontece essas dificuldades. O seu poder de competição é muito maior. Os partidos precisam sim dar mais cursos para as mulheres, abraçar as mulheres, entender que a realidade delas às vezes é diferente do homem, que às vezes ela tem só um ano que se interessou por política, que ela está começando a caminhada, mas que ela tem potencial para chegar lá com ajuda. Então, Investir precisa nessas abraçar e mulheres. investir. E as Isso. mulheres investir no conhecimento também, né? Se ela não sabe qual é o Exatamente. papel, qual é a função do vereador, qual é a atribuição do Uhum. vereador, ela tem que ler para se informar. A gente, a gente busca conhecimento, a gente não conhece todas, a gente não tem informação sobre tudo. Aquilo que a gente não tem informação, a gente busca. Hoje nós temos tantas ferramentas de pesquisa, né, para poder buscar informações. O Google, por exemplo, é uma excelente ferramenta de pesquisa. Qualquer assunto, qualquer tema que uma mulher tiver dúvida, ou qualquer pessoa, né, tiver dúvida, você busca essa informação no Google, por exemplo, né, dando um exemplo de uma ferramenta que é uma das mais utilizadas. Você vai conseguir ter ótimas, excelentes informações. E aí você tocou num ponto essencial, porque ficar sentado só esperando a ajuda, ninguém chega em lugar nenhum, não, gente. Não, não, Você tem que não mostrar sai o do lugar. potencial. Não sai do lugar. Não adianta você achar, me convidaram para participar do partido, eu vou disputar essa eleição. Se você não se preparar e entender como funciona, não vai sair do lugar. E às vezes a gente tem que Ou cavar as pode informações, né? participar, mas não obter resultado. Às vezes ela tem potencial, Uhum. né? Mas ela não consegue obter o resultado, porque ela não buscou conhecimento, né? Ela ficou meio que ali numa zona de conforto, né? Esperando que as informações viessem. Não pode ser assim. Tem que Uhum. ser proativa, gente. Sejam proativas. Exatamente, porque esse é um lugar onde a gente está conquistando. Vamos colocar que existe uma disputa eleitoral ali. Se você não aparecer como o melhor, como uma pessoa capaz,
Você não vai ter credibilidade das pessoas. Ainda as pessoas gostam de votar em quem tem potencial de ganhar. Não, tirando que voto de protesto e tudo, as pessoas elas não tendem a abraçar muito aquela pessoa que vai perder. Todo mundo gosta de quem vai ganhar. Então, se você não tiver na disputa para estar na disputa de verdade, você vai ficar na metade do caminho, você vai se frustrar, você vai chorar, você vai passar raiva e vai perder as forças e falar, isso não é para mim. E às vezes é para você. Então, assim, vai com tudo, e estuda e conheça, e se não der, tenta de novo, e se não der, tenta de novo, porque a gente tem que entender aquilo, não desista. Exatamente. E agora, só para a gente fechar esse assunto, que é muito importante, porque nós já passamos aqui no nosso tempo de 1 hora, porque o assunto é muito instigante, por que é importante termos mais mulheres na política? Vamos fechar assim, com essa informação, né, com esse diálogo. Por que é mais importante termos mais mulheres na política? Precisamos de representatividade. Primeiro, porque uma mulher vai entender a necessidade da outra. Segundo, porque quando a mulher ela faz parte da democracia, ela está ocupando espaço de poder e decisão, ela vai poder dar a opinião dela sobre a saúde da mulher, sobre políticas públicas para a infância e da juventude, sobre educação, sobre a qualidade da creche, a qualidade da escola. É preciso que tenhamos mulheres ocupando espaços de poder e decisão, porque senão vai ficar só na vontade de fazer. Nós precisamos de gente lá que tenha condição de lutar pelas nossas causas, defender as nossas causas, nos representar e, com isso, a sociedade inteira ganha. Então, Exatamente. assim, é importante, não esqueça disso. Se uma pessoa não entende a importância de algo, ela não vai priorizar aquilo. Se para um homem não é importante cuidar da saúde da mulher nas questões da endometriose, por exemplo, ele não vai preocupar com essa política, ela vai ficando para lá. Então, a gente precisa juntar forças, a gente precisa unir forças e colocar no poder mulheres capazes, mulheres com voz para brigar pelos nossos direitos, sim, construir políticas públicas que sejam melhores para a sociedade. Exatamente, poder contar com diferentes perspectivas sociais, um olhar diferenciado para conseguir oportunizar mais direitos, além de ter terminações mais justas também, né? É uma questão de maior diversidade e representatividade também. E poder contar com mais políticas públicas voltadas para as necessidades das mulheres, por isso que eu acho que é importante também. Poder contar com maior proteção para os direitos das mulheres, para termos mais equidade nas representações nos poderes, né, tanto na esfera federal, estadual e municipal. E outra questão, que para mim é uma das mais importantes, é para o amadurecimento da democracia e da cidadania. Se não há igualdade, a democracia fica comprometida. Exatamente. Eu considero que a democracia fica comprometida com essa desigualdade, né? Meu sonho para Belo Horizonte esse ano é o meio a meio. Eu também gostaria muito, para Belo Horizonte, para Ribeirão das Neves, para Betim, Contagem, Mateus Leme, Juatuba, Pará de Minas, todas essas cidades seguidores. Eu gostaria muito que, assim, chegasse muito próximo disso, né? Para a gente ter outro olhar na Câmara, né? Na Câmara Municipal, na Câmara desses municípios. Porque capacidade tem. Capacidade as mulheres têm muitas, e tem muitas mulheres que, além de ter capacidade, elas têm perfil. Elas precisam engajar mais, precisam sentir que elas são protagonistas, né? E serem protagonistas. Ter coragem, gente, ter coragem, porque se você coragem, é verdade. Ninguém vai acreditar. Às vezes você vai sentar na cadeira, onde eles vão olhar para você e para um homem e vai falar: o homem sabe mais que você. Eu já passei por isso. Mas é hora de você dar o seu grito e falar assim: eu tenho a mesma capacidade, eu sei quem eu sou. Me observa. Olha para mim, me dê a oportunidade de te mostrar quem eu sou.
E quando você mostra quem você é, aí a coisa muda de figura. Existe, sim, violência, às vezes, nessas áreas, né? Da discriminação, da discre... As pessoas não acreditam, mas a gente pode mudar essa realidade. Quando você mostra o seu potencial. Aí não tem jeito, se sua luz brilha, não tem como apagar, não. Todo mundo está vendo. Então, Então, convido a vocês, mulheres que estão assistindo a live agora, ao vivo, que vão assistir depois, né? Vamos reverter esse quadro de desigualdade, né? É um desafio que se apresenta para toda a sociedade, homens e mulheres, partidos políticos, instituições de Estado, legislativo, executivo, judiciário. Trata-se de aperfeiçoar a democracia, transformando um direito em potencial em um direito efetivamente exercido. O déficit de representatividade, neste caso, para mim, eu considero que significa um déficit na democracia brasileira. Então, vamos fazer o seguinte, gente, precisamos do amadurecimento da democracia no Brasil, tá? E precisamos de mulheres no poder. Mulheres, sejam corajosas. Busquem o seu lugar ao sol, né? Busquem desenvolver as suas habilidades, não só para exercer cargos, né, políticos, mas na área privada também, porque todas nós temos habilidades, talvez você ainda não descobriu a sua habilidade, mas busque descobrir essa habilidade. Todos nós temos habilidades, então descubra a sua habilidade, né? E mostre essa habilidade para o mundo. Seja protagonista. Seja protagonista da sua história. E se você tiver missão, se o seu coração arder por política, vá, gente, vá, porque a democracia precisa de você. Exatamente. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa live de hoje. Deixa eu falar aqui mais alguns nomes que entraram aqui depois. A Karine Martins, acho que eu já falei, né? Silane Patrícia de Mello. O seu pai deixou mais uma mensagem aqui. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Denise, muitíssimo obrigada pela sua participação. Adorei fazer essa live com você. Foi um papo super agradável, um diálogo muito gostoso. Eu quero convidar a todos vocês para me seguir, quem está participando hoje pela primeira vez, né, para me seguir aqui na página do Facebook, para me seguir no Instagram. Meu Instagram é doutora Eliane Martins, Eliane_Martins, para me seguir também lá no YouTube, Programa Conexão com doutora Eliane Martins, e quem quiser, né, participar da minha lista de transmissão, tiver alguma dúvida ou sugestão de live, fique à vontade, faça contato no meu WhatsApp, que é o 98402-8704. Denise, agora eu deixo para você fazer aí os seus comentários finais e também para você deixar o contato para quem quiser falar com você, tá bom? Ah, que joia. Também deixo aqui com vocês meu Instagram, @DeniseTorquato1, 1 de número, tá? Facebook também, Denise Torquato 1, vocês encontram a minha página. Pode deixar mensagem via direct, mandar mensagem pelas redes sociais, ou então, se quiser falar comigo, pode ligar no 99777-4109, que terei um grande prazer em conversar com você. Se ainda que for candidata ou pré-candidato nessas eleições agora, quiser dividir conhecimento, né? Uma mulher que chegou agora, Denise, como que foi? Eu sei da campanha passada e sei da trajetória, a gente pode trocar informações, não tem problema nenhum. O que a gente precisa é de uma mulher ajudando a outra para a gente crescer e multiplicar nesse Brasil. Sim, é verdade. E todas vocês que são pré-candidatas, gente, eu estou à disposição de vocês, tá? Contem comigo também, para que vocês precisarem de informações, se quiserem conteúdos, terei o maior prazer. E desejo toda boa sorte do mundo para você, doutora Denise, para todas as pré-candidatas desse ano às eleições. Espero que a gente tenha um resultado excelente para melhorar essa representatividade das mulheres na política, nas eleições desse ano. Um beijo grande para vocês, boa noite, até a próxima quarta-feira, às 20 horas. Gratidão, obrigada pelo convite, foi um prazer. Igualmente, igualmente. Gratidão a todos vocês também. Tchau, tchau. Tchau.